Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã agora o delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO. Muito bom dia, delegado. Bom dia, Tiago, todos os telespectadores da TV Cidade Verde. O Notícia da Manhã passa a falar agora das buscas pelo suspeito de planejar e executar o sequestro do adolescente Jorge Gabriel. Essas buscas entram no 4º dia. Nós anunciamos aqui na sexta-feira de manhãzinha cedo que na noite anterior, na quinta, em Monsenhor Gil, o adolescente de 14 anos foi capturado por homens e levado à zona rural do município de Nazária. Aí as imagens do momento em que o adolescente, já depois de resgatado, se encontra com a família. Um encontro dos mais emocionantes, ele ali abraçando o pai depois de ser encontrado por uma equipe do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Mas foi uma força-tarefa, pessoal, que envolveu também a inteligência da Secretaria de Segurança, envolveu a Polícia Militar. Olha aí, ó. O momento em que as forças de segurança se aproximavam do cativeiro. A câmera corporal do policial registrou o momento em que a polícia adentra a casa onde o garoto Jorge Gabriel ficou. Olha aí, ó. O momento do arrombamento da porta, o anúncio de que a polícia estava chegando. Você está vendo aí, nós estamos trazendo para você, mais uma vez, as imagens do resgate do garoto, que passou cerca de 18 horas em poder dos criminosos. Objetivo dos bandidos: R$250 mil. Era o valor do resgate que eles queriam pelo sequestro desse menino. Delegado Charles, gostaria que o senhor trouxesse para nós aqui, relembrasse esse momento aí. E que horas era o momento em que a polícia chegou ao cativeiro? Como é que estava o garoto lá no momento em que a polícia chegou ao local? Pois é, Tiago, como você falou, e é importante a gente ressaltar que foi uma ação conjunta que envolveu toda a segurança pública piauiense. Nós tivemos uma ação integrada da inteligência, que foi crucial para todo o levantamento de informações, a coleta de dados. Tivemos o apoio e uma atuação firme da própria Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, todo o sistema de segurança, a própria aeronave da Polícia Militar também participou da ação. Então, essa ação conjunta resultou, graças a Deus, no resgate dessa criança, uma criança que nós conseguimos resgatar e manter a sua integridade física intacta, né? Aí o momento da entrada do cativeiro, realmente, o cativeiro que era numa região isolada, né, da zona rural, entre Demerval Lobão e a cidade de Nazária, uma região bem isolada mesmo, sem sinal de telefonia, uma casa bem, numa região de mato mesmo, só para você ter ideia, só tinha acesso até a casa, até a residência. Lá não era uma estrada que passava povoado, né? Era uma casa isolada lá, digamos assim. Esse cativeiro aí era numa casa bem isolada, né? Próximo desse cativeiro tinha alguns casebres, né? Onde ele estava tendo o apoio, inclusive de outras pessoas, estava usando esse local como apoio para esse crime. Havia mais alguém dentro da casa, delegado? Quem estava? Quando nós chegamos, só estava o garoto aí nesse local, né? Mas tinha uma pessoa e a pessoa conseguiu fugir. Quando a gente estava chegando, na verdade, que eles ouviram o barulho possivelmente do helicóptero, das viaturas que a gente estava, uma pessoa conseguiu fugir. Seria o Ítalo? Acreditamos que possivelmente poderia ser ele ou um dos outros que entrou em confronto. Na verdade, fugiram 3, Tiago. 2 entraram em confrontos com a polícia posteriormente, né? E a gente teve que usar a força, eles resultaram, infelizmente, indo a óbito, né? Efetuamos a prisão de 4 pessoas, que foram autuadas em flagrante delito, 3 mulheres que participaram ativamente, né, tanto da logística como participaram ativamente desse crime. Dentre essas 3 mulheres, uma menor de idade, um homem maior de idade foi autuado em flagrante delito, 2 entraram em confronto com as equipes policiais e o Ítalo continua foragido. Me coloca aí a imagem do Ítalo, por favor, que continua foragido. Ele é suspeito, de acordo com a polícia, não só de planejar esse crime, mas também de executar. É esse aí conhecido como Itinha. Quem é esse homem, delegado? Ele tem histórico no crime? Sim, Tiago, inclusive ele já era investigado pela gente. A gente já conhecia o Ítalo, né? É um indivíduo que integra realmente uma facção criminosa, já esteve preso no sistema penitenciário aqui do estado do Piauí. É da região de Monsenhor Gil, então ele conhecia a rotina da vítima e dos familiares da vítima, né? E teve monitorado por tornozeleira eletrônica. Já estava sendo investigado pelo DRACO, inclusive, porque a princípio ele começou
Depois que ele saiu da unidade prisional do sistema penitenciário, ele começou a praticar golpes. O Draco deflagrava uma operação em um local aqui em Teresina. Depois da operação, ele começava a ligar e passar aquele golpe de facção criminosa, dizer que tinha conhecimento da rotina das pessoas e que as pessoas ali da região tinham contribuído para que a operação acontecesse, aqueles golpes conhecidos de facção. Promovia o terror para gerar medo na pessoa e puxar recurso. Depois ele começou a praticar extorsão. Ele mesmo ia nos locais e praticava extorsão, né? Dizia que se a pessoa não depositasse dinheiro, ele integrava uma facção, se a pessoa não depositasse dinheiro para ele ia praticar algum crime ou algum dano ao patrimônio da pessoa, então algum crime relacionado ao dono do estabelecimento ou então aos seus familiares. E agora resultou praticando esse crime de extorsão mediante sequestro. É isso que eu ia dizer. Aí evoluiu de fato para um sequestro onde eles capturaram esse menino, estava saindo de um treino, era isso? Justamente. Lá na região de Monsenhor Gil, eles pegaram o garoto, colocaram em um veículo e foram para essa região da zona rural, né? O crime aconteceu na cidade de Monsenhor Gil, ali dentro da zona urbana. Mas eles deslocaram, acredito que ele já tinha até um planejamento prévio, né? Já tinha um local do cativeiro, acreditamos, a gente vai ter todas essas informações no decorrer dos próximos dias, né? Quando a gente vai concluir o inquérito policial, mas acreditamos que ele já tinha esse local previamente ali planejado, né? Para que fosse utilizado como cativeiro para esse crime. Bom, me coloca as imagens do socorro que foi prestado à polícia aos dois que fugiram, né, mas que entraram em confronto com os policiais. Houve um combate e aí os dois foram levados ao Hospital de Urgências de Teresina, foram adotadas as medidas necessárias ao socorro, mas infelizmente eles não resistiram e terminaram morrendo. Já estão identificados, delegado? Um deles, Tiago, é o Matheus, aqui piauiense também com vínculo ali na cidade de Monsenhor Gil. O outro a gente não tem a qualificação. No decorrer das investigações, nós coletamos alguns dados que possivelmente tinha uma pessoa que não era aqui do Piauí, que talvez quem trouxe essa pessoa foi até o Ítalo, porque o Ítalo estava fora. Ele chegou recentemente, voltou recentemente aqui para o estado. Então não temos a qualificação dele ainda, de uma dessas pessoas, de um desses criminosos. O outro foi qualificado, né, foi feitos procedimentos cabíveis e acredito que já deve ter acontecido, inclusive, o sepultamento. O outro não, o outro está sem identificação, nenhum familiar buscou informações a respeito desse criminoso. Mas a gente já sabe e tem a certeza de que ele estava diretamente lá participando do crime, né? Inclusive tinha um papel fundamental nessa situação. Infelizmente, reagiu à abordagem, só para você ver o nível de periculosidade desses criminosos. Hoje, é um crime de sequestro há anos que a gente não tinha notícia aqui no estado do Piauí. E eu aproveito essa oportunidade também para ressaltar que isso é um caso isolado. Isso com certeza não vai ser rotina aqui no estado do Piauí, até porque nós conseguimos elucidar, mesmo sendo um crime atípico aqui no estado do Piauí, a Força de Segurança Pública demonstrou que nós estamos sim preparados para elucidar qualquer tipo de crime. Em poucas horas foi elucidado, conseguimos resgatar a criança e manter a sua integridade, graças a Deus devolver aos seus familiares. Criminosos extremamente violentos, né? Praticam um crime desse aqui no estado do Piauí e depois ainda reage a uma abordagem policial. Três pessoas foram presas e uma adolescente apreendida no âmbito do trabalho feito para combater os criminosos que participaram desse sequestro. Me coloca aí, por favor, as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança acerca de quem foi preso. Francisco Orlando Almeida Souza, de 35 anos, Andréia da Conceição Ferreira, de 30 anos, Maria Amanda Ferreira da Silva, 28 anos, e uma adolescente de 16 anos, cujas iniciais estão aqui. Delegado, chama a atenção o fato de 3 mulheres atuando em conjunto com os homens. Seriam companheiras que são atraídas também para ações criminosas ou alguma delas já tem histórico criminal? O Francisco e a Andréia são casais, inclusive, né? Marido e mulher, eles estavam dando, inclusive, um apoio logístico lá para que esse crime acontecesse, né? A Maria Amanda é companheira do Ítalo e ela já vinha participando de alguns crimes com o Ítalo, auxiliando ele em algumas atividades criminosas, inclusive nessas atividades de extorsões, né? E também de estelionato. A Amanda também, ou a menor, teve uma participação direta também nessa ação criminosa. A princípio aqui 4, eles foram autuados, mas pelo menos 7
indivíduos participaram desse crime. Nós temos os 2 que morreram no confronto e temos o Ítalo que está foragido, totalizando 7 pessoas. Vamos colocar aqui os crimes que eles vão responder, são crimes que prevêem uma pena alta, esse crime de sequestro. Realmente entra associação criminosa, delegado, e Sim. também extorsão mediante sequestro. Sim. São 2 crimes, né? Dá pra gente colocar aí a cartela, por favor? Aí estão, ó, o primeiro crime, associação criminosa, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, e o outro, extorsão mediante sequestro, com uma condicionante aqui, que se o sequestro durar mais de 24 horas, não se aplica, mas tem a outra condicionante. Se a vítima for menor de 18 anos, e aí tem um agravante, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Então, é uma pena pesada, delegado. E é justamente essa daqui do parágrafo 1º, né? E vai se aplicar. E vai ser aplicada porque o garoto é um garoto de 14 anos. E vai ser, um crime que vai ser acumulado, no mínimo, essas 2 penas aí para esses indivíduos. Eu tenho certeza absoluta, Tiago, que todos esses criminosos, como eu falei para eles na noite que eles estavam sendo atuados lá no Draco, eu falei para eles que eles cometeram um crime extremamente grave, um crime inaceitável. Na verdade, nenhum crime é para ser aceitado, né? Mas alguns ainda são mais graves, né? Exemplo desse. E eu tenho certeza que o Poder Judiciário vai sentenciar esses criminosos numa brevidade muito rápida, entendeu? Eu tenho certeza que em um curto espaço de tempo eles serão julgados e todos eles condenados por esse crime. A preventiva já foi decretada, delegado. Tanto a preventiva como a internação da menor de idade. Eles foram autuados em flagrante delito. Foi uma investigação ali curta que nós conseguimos chegar a esses indivíduos e ao cativeiro. Então eles foram presos quando eles estavam cometendo o crime, foram presos em flagrante delito. Então foram conduzidos à sede do departamento, foram autuados em flagrante delito. Depois da autuação, nós representamos pela prisão preventiva e a internação da menor. Eles foram para a audiência de custódia no sábado. O Poder Judiciário analisou os procedimentos, o flagrante e o procedimento relacionado à menor de idade. Os maiores de idade, o flagrante foi homologado, então foi declarado legal, Tiago, e a prisão foi convertida em prisão preventiva. Então eles estão presos preventivamente e a menor está numa internação provisória. Obrigado, delegado. Abraço. Parabéns pelo trabalho. Em nome do delegado, parabenizar toda a segurança pública, apresentando a resolução desse caso com a prisão dos suspeitos. O garoto foi liberado. Eu não sei se o senhor viu a fotografia dele, a gente trouxe no início do jornal. Coloca aí, por favor, o garoto, aquela foto que a gente trouxe no primeiro bloco, ele no pódio, ele depois de resgatado, né, se recuperou psicologicamente, disputou uma prova de atletismo, ele pratica atletismo, jiu-jitsu, tem uma terceira modalidade, inclusive, terceiro lugar no pódio. Garoto é um vencedor, hein, delegado? Eu, conversando com ele, eu falei, ele extremamente sabe, eu tenho certeza que aqui teve uma força muito grande do nosso Deus, nosso Pai maior. E por questão de justiça, Tiago, é importante novamente a gente ressaltar que não foi uma ação do Draco, foi uma ação de toda a segurança pública piauiense, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar e Inteligência, e por uma determinação, tanto do nosso secretário, que desde que teve conhecimento do crime, cobrou todas as forças de segurança pública para que a gente intensificasse as ações e elucidasse esse crime na maior brevidade possível. Nosso delegado-geral também, que cobrou e tem cobrado mais ações. Então, eu posso assegurar que nós não estamos dormindo, porque tanto o SSP, secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, como o nosso delegado-geral, estão nos nossos pés cobrando mais ações aqui para que a gente consiga cada vez mais combater essa criminalidade no estado do Piauí. Obrigado, delegado. Abraço.